Opa, hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2017. E claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Flashgate, iMac Pro, Twittestão e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Muitos cocas mandaram bases de recarga sem fio que permitem que o iPhone fique inclinado. Eu vou deixar algumas aqui nas notas do episódio. Sobre a capa que eu tô usando, é uma Spigen. Eu vou postar uma foto lá no Instagram, nas esquinas com Air Cushion. E sobre o Apple Pay tá dando o que falar, saindo na mídia internacional. Como bem lembrou o Coca Navas, coincidentemente ou não, tem um mês que foi inaugurado o cabo, o Silbrai, se não me engano, acho que esse é o nome, saindo de São Paulo para Nova York, e ele tem uma extensão para dentro do data center, onde acontecem todas as verificações de autenticidade dos cartões de crédito. Todo mundo ocidental faz a verificação, África, Europa, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, todo mundo verifica a autenticidade do cartão nesse data center. As operadoras de cartão de crédito, todas as bandeiras montaram a operação lá. No Oriente é Singapura e Hong Kong, se eu não me engano. Essa é uma das primeiras coisas que acontecem quando você passa o cartão. Vai lá em Nova York, sim, esse cartão é válido, e depois inicia outros processos. E como a gente não tinha essa conexão direta, acabava sendo um pouquinho mais lento. Banda larga, hoje, a gente já tem banda larga, tirando aí a neutralidade de rede. Aliás, diversas pessoas do, digamos, arcabouço da internet falando que neutralidade de rede tem que ser mantida. Mas enfim, banda larga a gente já tem. O que a gente não tem hoje, ou vai entrar na era de ter, é a questão de latência. A coisa passar a ser instantânea. Com esse cabo inaugurado há um mês, a gente passa a ter essa latência mínima. E tanto o Android Pay quanto o Apple Pay, eles têm requisitos técnicos, e um dos requisitos técnicos é exatamente essa verificação, né, dentro do protocolo, essa verificação de autenticidade em, entre aspas, milissegundos, num tempo curto. E o Android Pay começou a operar quando? Exatamente há um mês. Não ainda para todos os cartões, basicamente só Visa, Mastercard ainda não entrou, também não para todos os bancos, só praticamente Caixa e Banco do Brasil. Também vou colocar aí o Neon, que é digital. Então tem algo aí acontecendo, talvez até, chegou o Android Pay, vamos colocar também o Apple Pay. Agora, Android Pay e Apple Pay são completamente diferentes de Samsung Pay. Os requisitos não são tão exigentes, é quase bem, entre aspas, guardando muito as proporções, é quase como se fosse uma gambiarra para fazer funcionar. Notícias. Cocatec. 1,4 bilhão de logins rodando na web, tem LinkedIn, Netflix, tem de tudo. São 41 gigas. Não se sabe ainda como esses dados foram coletados. Boa parte sim foram testados, os dados são válidos. Fica aquela recomendação, trocar senha de tempos em tempos, tudo aquilo que você já sabe. Fazendo uma análise das senhas mais comuns, né? O bom desses vazamentos, se é que tem um lado bom, é que você consegue fazer essas estatísticas de senha. E a senha mais comum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, QWERTY, Password. A gente usa essas senhas, né? Eu já usei QWERTY. Às vezes quero fazer um cadastrinho rápido, algo temporário, eu mando um QWERTY, mando um tudo né? Como eu falo, na praga dos hackers, da hackeragem, é o usuário educado. Outro papinho que tá rolando é que a Previdência Social teria sido invadida e a hackeragem tá fazendo pressão em cima do governo para não passar a reforma da Previdência. Se passar, eles vazam os dados que obteram, né? No CadPrev. Dá um medo isso aí. O problema é que hoje você não tem ninguém confiável, né? São narrativas, você não sabe em qual narrativa confiar. Tem gente que diz que tem grana pra Previdência, tem gente que diz que não tem grana pra Previdência, e aí, né? O que você escolhe? O famoso mercado tá pressionando pelas reformas. Deixaria as contas mais em dia, seria melhor, mas vai saber. Aliás, falando de mercado, a galera lá nos Estados Unidos tá hipotecando casa pra comprar Bitcoin. Aí você começa a falar em bolha. Embora bolha pra Bitcoin é um termo difícil, porque Bitcoin perder 80% do seu valor é normal, mas essa galera aí que tá hipotecando casa, cai os 80%, aí vai ter o estouro da bolha. O segredo, né, de ações, de investimentos, é você comprar na baixa e vender na alta. E agora a gente tá no momento de alta. Não significa que vai cair agora, não significa que não vai subir mais, não se sabe, futuro é incerto, mas você tem que comprar na baixa e vender na alta. E agora a gente tá em alta. Aí vem o Bitcoin sendo Bitcoin e todo mundo perde grana. Tem sim alguns
países querendo travar a negociação de Bitcoin, de criptomoedas, mas nos Estados Unidos está liberado, né? Tá dentro da bolsa hoje em dia. Coca, mas Bitcoin tem 1.000 pessoas que controlam 40%, sei lá quantos por cento de Bitcoin. Não é tão solto, tão descentralizado assim. Esse é um problema que tem com o Satoshi Nakamoto. Ele tem 1 milhão de Bitcoins e ao todo são 21 milhões de Bitcoins. Ele tem 5% de Bitcoins. Para você ter uma ideia do que é 5% de Bitcoins, a reserva de ouro dos Estados Unidos é 5%, um pouquinho menos, mas 5% de toda a reserva de ouro mundial. O Satoshi poderia mover o mercado. De alguma maneira, o Bitcoin tem um quê de escassez. E quem tem 1 milhão pode mexer no mercado. Exatamente por isso, na era Obama, tentou se descobrir, o governo americano tentou descobrir quem era o Satoshi. Eu até achava que tinham descoberto, porque pararam de procurar, então descobriram. Mas se já tivessem descoberto, acho que o do Trump já teria dado nos dentes. Então tô meio assim. Os tempos mudam e o dinheiro vai ser digital, vai ser criptomoeda, vai ser na linha do Bitcoin com blockchain. Talvez não o Bitcoin em si, mas seguindo essa tendência, as coisas mudam. Tem um momento em que a coisa fica madura. Por exemplo, a gente teve uma demissão em massa agora no BuzzFeed, mas o próprio Washington Post do Bezos tá mexendo ali nas suas fontes de receita. Hoje, a grana do mercado digital tá muito em cima de Google e Facebook. Então, a mídia tradicional teve que se reajustar e a própria mídia digital chega um momento que talvez seja o momento que a gente está começando a ver agora, precisa se reposicionar, se reajustar. Vai chegar um momento em que o Bitcoin também vai se reajustar. O próprio Facebook, né, teve aquele comentário daquele ex-executivo que o Facebook está quebrando a estrutura da sociedade. O Facebook respondeu, falou, não, o carinha ele já saiu há muito tempo do Facebook e ele assume a culpa de alguma maneira, porque ele diz, naquela época o Facebook era muito diferente, agora a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, a gente reconhece a nossa responsabilidade, até em eras de fake news, mas é um reajuste que acontece no Facebook e na própria sociedade. Sim, é verdade, hoje a gente tá mais isoladinho, mas é engraçado que a gente tá mais isoladinho, porém mais conectado, tanto socialmente quanto na internet. O que eu quero dizer com isso? A gente tá no mundinho da internet, conectado com zilhões de pessoas, e aí pinta uma oportunidade de Campus Party, pinta uma oportunidade de Comic Con, a galera vai e se reúne. Há um reajuste aí que talvez a gente não tenha percebido. Aquelas conexões que aconteciam por geolocalização, as pessoas da sua rua, do seu prédio, porque eram as únicas pessoas que você conseguia se conectar. Esse tipo de conexão tá acabando, tá virando ali uma convivência, tá virando uma, entre aspas, mera empatia, porque vocês dividem um espaço físico, mas as conexões de verdade acontecem pela internet, e aí sim, levando em considerações os gostos, afinidades, conectando mentes e corações, que em algum momento vão dar as mãos fisicamente nesses eventos que acontecem. Todo mundo hoje quer ir nesses eventos, a gente tá sedento por encontrar pessoas, mas a gente não quer encontrar qualquer pessoa, a gente quer encontrar pessoas afins. Isso é que eu acho que a gente ainda não entendeu direito. E falando de redes sociais, o Twitter vai ter o textão. Você vai poder publicar tweets em séries, as threads. Mas tem limite, tem limite. Você pode só ter 25 entradas, encadear só 25 tweets. Você escreve o textão, digamos, em 25 frases ou 25 parágrafos, como você queira, aí vai ter um tweetar tudo, tweet all. Já o Instagram vai permitir que você siga hashtags, isso é uma coisa boa, tá valendo, porque você tá escolhendo seguir, opção você tem que ter. Agora, o que causou um certo furor é que o Instagram vai jogar ali na sua timeline fotos que seus amigos curtiram. E aí a galera já fica meio assim, tava até falando ontem, colocaram aqui na minha biblioteca um YouTube. A gente é possessivo, né? É a minha timeline. Vai colocando coisa na minha timeline, não. Eu até tomei um susto, isso já tá aparecendo na minha timeline. Tava rodando a timeline, que foto é essa aqui? Quem é que tá tirando essa foto aqui? Ah, recomendado pra mim? Que é isso? Mas tem uns 3 pontinhos, é recomendações pra você. Aí tem 3 pontinhos e você pode optar por ocultar. A última de redes sociais é o Facebook, que vai ter no Messenger o World Effects com realidade aumentada, padrão Snapchat. E pra quem acreditava que os airports tinham morrido, que não teria mais atualização, saiu uma atualização de segurança. Inclusive, ontem eu falei o iOS 11.2.1. Falei errado. Às vezes o cérebro buga, a língua trava, enrola, o dente fecha, aí complica. Mas a falha com o jailbreak, aliás, saiu um jailbreak, o jailbreak Mi 4.0 pro iOS 9. Qualquer coisa. Mas o correto era 11.1.2. E saiu ontem a atualização de segurança corrigindo aquela falha do crack. O macOS, o iOS, já tava... Você podia corrigir ou no roteador ou corrigir nos sistemas operacionais. A Apple optou para corrigir rapidamente nos sistemas operacionais, mas se você tivesse com um aparelho mais antigo, você estava desprotegido. Agora saiu a atualização, é a 7.7.9. E já temos um gate pro iPhone X, o Flashgate. E eu não tinha notado
testou ainda esse Flashgate. Foi colocar Rodrigo Simões pelo Twitter e falou, testa aí esse negócio. Eu testei e de fato acontece. Se você tiver um iPhone 10 e fizer uma live foto com flash, dá play. Testa aí. Faz uma live foto com flash e dá play na live foto. Você vai ouvir um tuf, que é o flash, o barulho do flash. Que feio. E não tem como corrigir. O microfone sim, de fato, está ali do lado do flash. Não é uma desculpa isso, porque nos modelos anteriores, eu me lembro do 7 Plus, você tem as duas câmeras, tem o flash e no meio você tem o furinho do microfone. O microfone traseiro está perto do flash. No iPhone 10, você tem... É diferente, o flash está no meio das duas câmeras e entre a câmera inferior e o flash você tem... Na verdade, fica um pouquinho deslocado. Fica o microfone. É como se a câmera inferior fosse um relógio, é como se o microfone ficasse às 2 horas. Se o flash fosse o microfone, ficaria ali às 5 horas. Será que foi isso que fez o Johnny Ive voltar? Eu vou colocar o Flashgate lá no Instagram. Outra coisa que a Apple disse, amanhã, dia 14 de dezembro, quinta-feira, você pode comprar o seu iMac Pro. Ele não chega a ser preto, mas um cinza, grafite, sei lá. E é monstrão, vai ter uma versão, a gente já sabia que tinha versão com 8, 10 e 18 núcleos, mas vai ter também uma versão com 14 núcleos. 5K, 27 polegadas, GPU, é monstrão, não tem outra palavra para definir. Silencioso, isso chamou muita atenção, porque a latinha de lixo acaba sendo barulhento, não é a palavra, né? Mas você entendeu. O teclado também é grafite, o mouse, Magic Mouse também é grafite, tem até um cabo Lightning escuro para combinar, né? Senão fica destoante. Esses acessórios escuros não estão à venda, vem só no iMac Pro. Mas e se quebrar? Pois é, esse é um problema. Armazenamento vem até com 4 TB SSD, com aquela velocidade absurda de 3 GB por segundo. Benchmark no single core nem assusta tanto, bate 5.450, que é o que os outros Macs batem também. O iMac, agora o último, 27 polegadas, que estaria mais ou menos no mesmo top, tá girando ali em 5.500. MacBook Pro tá batendo ali uns 4.500. Então tá ali. Só que quando a gente bate no multicore, a coisa fica diferente. O top do multicore que a gente tinha até hoje era o Mac Pro, que batia 26.000. Esse iMac Pro tá batendo 37.000. O iMac mais recente, top de linha, tá batendo 20.000. Ou seja, é o dobro do iMac. O MacBook Pro top de linha tá batendo aí uns 16. Então vai dar 2 também, né? 2,5 talvez. Menos, né? Sou ruim de conta. Mas é uma besta silenciosa. Mas é, no final das contas, um notebook. O que eu quero dizer com isso? Você não tem upgrade. Você tem que escolher muito bem o que você quer, porque, né, depois você não consegue mais colocar memória. O preço, 5.000 trampetas, é caro, mas pro hardware que é, não tá tão caro assim, tá a preço de mercado. Ah, e outra coisa, esses 37.000 é a versão que foi disponibilizada pra galera que tá fazendo review, de 10 núcleos. Se a gente fazer uma regra simples direta de 18 núcleos, ainda tem margem para praticamente dobrar essa potência. O MacBook Pro com Touch Bar e também Touch ID tem um chip T1, que fazia toda aquela parte de segurança que a gente tem no iPhone. A sua digital fica guardada nesse enclave seguro, impenetrável, não sai dali, tudo cheio de segurança. Essa tecnologia foi pro MacBook Pro e, embora a gente não tenha Touch ID, a Apple não colocou Touch ID nesse iMac Pro, mas ela colocou o chip T2, que vai armazenar tudo associado à criptografia. Suas senhas criptografadas vão ficar nesse chip. Seu Phil Schiller deu mais entrevista falando dos desafios que foi o iPhone 10, que foi uma aposta que a Apple fez, retirando o botão Home, colocando a alça, que o Steve Jobs tinha esse jeito de gerenciar meio que isolando os grupos, né? Você isola aí e resolve. O Tim Cook, ele é mais colaborativo, faz com que a informação trafegue entre esses grupos e assim a gente consegue produtos bacanas, casando engenharia e design, como acontece nos AirPods. Disse que o iPad Pro não é um substituto, pelo menos a Apple não vê como um substituto pro PC, embora muita gente acabe usando dessa maneira, acaba resolvendo o problema de muita gente. Eu vou deixar essa entrevista do Phil Schiller aqui nas notas do episódio. Outro problema que tem, a Apple até prometeu resolver isso, mas até hoje ainda não rolou, é o iMessage no Android. E um adolescente, menino, 16 anos, deu um jeito de levar o iMessage pro Android, o iMessage. Precisa de um Mac, ele acaba fazendo uma ponte. Tinha um antigo, era o PyMessage, mas acabou ficando... tá largado aí pelo mundo. O iMessage não é uma solução definitiva, precisa do Mac, o Mac tem que estar ligado, ele faz a ponte, mas de repente você que precisa num momento tá com o Android, se comunicar com alguém no iMessage e tem o Mac, vale a pena saber que existe, né? Vai que precisa. E falando de Android, a Synaptics falou que tem uma grande fabricante de Android que vai colocar o sensor que ela fez de digital debaixo da tela. Tende a não ser a Samsung porque a gente sabe que o S9, pelo menos na imagem do Health, do Saúde, aplicativo de saúde da Samsung, o leitor de digital tá na traseira. Agora, uma coisa interessante desse S9 e também o irmão maior, o S9 Plus, é que parece que o que a Samsung vai fazer é não colocar 2
aparelhos iguais em tamanhos diferentes, como acontece com o S8 e o S8 Plus. Vai mudar um pouquinho o hardware, colocar na versão maior mais hardware, porque isso acaba sendo um argumento de venda. Eu, por exemplo, só peguei o iPhone 7 Plus porque tinha câmera dupla. Se não tivesse a câmera dupla, se fosse igualzinho o modelo de tela pequena, eu ficaria com um iPhoneinho. Claro que tem gente que pensa, Coca, mas é legal a pessoa escolher o tamanho de tela sem estar associado a um hardware. É um ponto também. Você, por exemplo, teve que ir pro Plus, ficou preso no Plus por causa disso. É uma verdade. Mas a Apple fez os primeiros Plus basicamente só com bateria, mudou para ter um hardwarezinho diferente, e a Samsung parece fazendo a mesma coisa. Apple não tem jeito, ela é copiada, já tem Android com a alcinha, com o recorte. Você olha assim a tela ligada, parece um iPhone 10. Não é um aplicativo, é no hardware mesmo, a tela tem o recorte. E por último, registrar algumas coisinhas. Você que gosta aí de milhagem, hoje o que você tem no mercado é cartão oferecendo aí, acho que o que mais oferece ponto é o Multiplus Fidelidade Mastercard Black. Os cartões hoje acumulam ali 2 pontos, 2,5 pontos por dólar, e a anuidade girando perto de R$1.000, e pintou mais um New Kid no quarteirão, que é o cartão de crédito da Smiles, a versão Infinity, que tem a sua anuidade ali nos R$1.000, dá 2,5 milhas por cada dólar gasto, só que quando você paga a primeira anuidade, você ganha 20 mil milhas, vai renovar, ganha 5 mil, e se você pedir o cartão acho que até o final do ano, você ganha 40 mil milhas. Se você é um colecionador de milhas, vale a pena dar uma espiada. Se você é desenvolvedor, curte programação quântica, a Microsoft disponibilizou o primeiro preview público da Q-Sharp, que é a sua linguagem para programação quântica com algoritmos quânticos. O Nintendo Switch já virou 10 milhões de unidades, coisa que era para atingir só quase no segundo trimestre de 2018. E por último, nas estatísticas Netflix, saiba que teve um brasileiro que assistiu Ratatouille 344 vezes. É como se você assistisse todo dia Ratatouille. Não é a média, né? A média é quase um filme por semana. São 60 filmes por ano. E assim, torcendo por um MacBook Pro com punch de iMac Pro, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, claro, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.